E agora recebemos aqui em nosso estúdio o artista gráfico Érico San Juan, que vai falar sobre toda a sua carreira, vai trazer tudo desse seu trabalho, mas em especial o lançamento da segunda temporada do Ilustre Podcast, que foi uma migração do nosso amigo artista gráfico para novas searas. É isso, Érico? Bom dia. Searas eu gostei. Chique, né? Você viu só? Bom, eu gasto às vezes umas palavras. Ser sadia, né? Bom dia, né? Pois é. Bom dia, Bonassi. Bom dia, Adriana. Bom dia, Érico. O que um caricaturista, essa palavra que destronca a língua dos desavisados, né? Mas vocês são radialistas, vocês falam direitinho. Fala aí, caricaturista. Caricaturista. Tá vendo? Ó, com rapidez. Ela é uma profissional, você também. Eu tenho... Caricaturista. Treinada. Anos de experiência. Ninguém te pega com essa Vem ler notícia da guerra da Ucrânia com a Rússia aqui pra você ver se você não... Cheio de letrinhas. Depois disso, ninguém mais erra. Caricaturista é isso facinho. É pré-primário, né? Como se dizia antigamente. Mas o que um caricaturista com 30 anos de bagagem, né? Que fez caricaturas, fez quadrinhos, fez de tudo um pouco no humor gráfico aqui em Piracicaba, começou adolescente. A Adriana falou que eu tenho muita coisa para contar, mas aqui o que um caricaturista se meteu a fazer um podcast, né? Que é uma espécie de programa de rádio na internet, né? Bom, você não me perguntou, mas eu já respondo, né? Primeiro que eu gosto muito de rádio, eu já conheço Você rádio. é radialista, aliás, né? Eu sou com o DRT bonitinho, formalizado e tudo, né? Porque tem muita gente na internet que é influencer, né? Que é youtuber e que bota a câmera lá e começa a falar desenfreadamente e se diz produtor de conteúdo. No nosso tempo, né? Posso dizer isso já? No nosso tempo, conteúdo era algo que tinha uma densidade, que tinha conteúdo. Conteúdo era sinônimo de bom conteúdo. Mas o que eu estou propondo? Profundidade, né? Profundidade, densidade. Uhum. Então, eu não sou um produtor sem conteúdo. Eu sou um produtor de conteúdo na internet. E o Ilustre Podcast são entrevistas, papos que eu faço com gente que eu gosto, gente com quem eu me identifico e que o pessoal pode se identificar também ouvindo os nossos papos. O podcast é uma espécie de rádio mais informal, né? Tem muitos produtores aí de podcasts que dizem que o podcast, como regra, não é uma entrevista formalmente. Na minha visão, o podcast ele precisa ter densidade, precisa ter conteúdo. A pessoa que vai entrevistar, que vai, digamos, bater um papo com o convidado, ela tem que extrair algo de interessante. Não é só conversa de boteco, como eles pregam, né? Eu acho que isso daí, na minha visão, é uma falta de comprometimento com o conteúdo, sabe? Então, o que eu estou me propondo? Os meus podcasts têm podcasts aí de 5 horas, que realmente é o papo de bar, muitos lubrificados até com as bebidinhas e tudo mais, né? Mas no meu caso, eu quero fazer algo como um programa de rádio convencional mesmo, que não tem um tempo determinado, porque o podcast permite essa liberdade, né, de se estender. Pode ser até mais curto, geralmente 1 hora, que é o padrão, né? Tem papos meus no podcast, entrevistas, que eu fiz, tinha 20 minutos, e o mais longo que eu fiz tinha 1h30. Então é variável, assim. Mas a gente tem aquela lição de casa. Eu venho de jornal. Tem que estudar, então eu né? aprendi que tem que estudar o convidado, estudar a pauta, como vocês fizeram aqui. Pois é. Então todo mundo aqui fez a lição de casa. Você acha que nós fizemos mesmo? Muito bem. Pois é. Agora então... vamos ver daqui por diante, Pois né? é. Vamos ver então, se vocês fizeram a lição eu de quero casa. saber como que nasceu o Bendito, que é um personagem seu, não é? Você está vendo como eu fiz a lição de casa? Vendo? Pois é. Conta essa historinha pra gente. Conta essa história. Então, eu comecei como cartunista há 31 anos no Jornal de Piracicaba. Havia o suplemento infantil Jornalzinho, que era um caderno infantil. Hoje os jornais infelizmente, estão diminuindo bastante, mas era uma época em que havia complementos dos conteúdos do jornal. Então havia cadernos para diferentes públicos dentro do jornal. Um deles era o suplemento infantil. E era o jornalzinho que eu entrei, eu fiz tirinhas, fazia tirinhas aí para a imprensa de Piracicaba, e eu fui chamado para fazer as ilustrações do jornalzinho do suplemento infantil para crianças inteirinho. Eu colaborava com tirinhas de um personagem chamado Leco, que era um peixinho.
Não por acaso estamos em Piracicaba, isso influencia ver, né? De alguma maneira, né? Uhum. Então eu fazia essas tirinhas, fiquei colaborando com o jornal um ano com essas tirinhas, o jornalzinho, e depois me chamaram em 91, eu tinha 15 anos de idade. Hoje eu não entraria, nem a lei nem permitiria que eu fizesse isso. Pois né? Vamos dizer que eu era um jovem aprendiz, né? Uhum. E de fato, né? Aí eu fiquei 5 anos e meio no jornalzinho. Aí em 93, 2 anos depois que eu entrei no jornalzinho, o designer Emílio Moretti, um abraço para ele foi contratado para fazer a reformulação gráfica do Jornal de Domingo, que era um caderno adulto. E aí ele me incentivou a criar um personagem de quadrinhos adultos, não infantis. Aí nasceu o Dito o Bendito, que é uma espécie de Zé Carioca de Piracicaba, assim. Que legal, cara. É um caipirão quinzista. E é um bendito, né? Aí sai um pouco daquela coisa... vamos dizer que é meio irônico, né? Hoje em dia ele tem, por sinal, um perfil no Instagram, @DitoBendito, que tem as tiras que eu tô fazendo inéditas. Hoje ele vai mudando de idade com o tempo. Os quadrinhos, geralmente os personagens congelam no tempo, né? A Mônica, há 60 anos, é menininha. O Dito, ele vai... Cada fase que eu faço ele ora com filho, agora é com neto. Então as tirinhas atuais no Instagram, ele tá interagindo, vamos dizer assim, com o neto. Só que como as pessoas não conversam muito mais, e ainda depois dessa pandemia, menos ainda, né? Ao vivo... Então o Dito eu sempre faço ele nas tirinhas conversando com o neto pelo celular, só que o neto jamais vai aparecer na tirinha. Então é aquele conflito de gerações e ultimamente nas tirinhas novas eu tô falando muito desses clichês aí, desses termos de internet que o neto dele solta uma e ele dá uma cacetada lá. Legal. Então essa interação, esse conflito que é curioso, né? Bacana, conflito de gerações mesmo. É sempre interessante, esse assunto sempre dá samba. Que bom. Assim, né? Tem alguma coisa do Érico no Dito, assim, projetada? Sempre tem, né? Sempre tem. É que assim, talvez a coisa de reclamar um pouquinho... A gente estava falando de entrar por ar aqui, né? De ser ácido, rabugento. Então, como eu também tô ficando mais velho, não sou um avô como o Dito personagem, mas é uma certa rabugice, que a gente tem uma certa mania de observar tudo de uma maneira meio... pouco recomendável para menores de 18 anos, assim. Na minha época era assim. Na minha época, aí é muito recorrente esse termo, né? No meu tempo era melhor, no meu tempo era diferente, o seu tempo não tá com nada, então fica aquela coisa. Mas é gostoso, eu imagino, deve ser muito gostoso ser caricaturista, não é, Érico? Porque... entre outras coisas, né? E o que eu mais fiz foram caricaturas e quadrinhos. Então tem o Dito que o pessoal conhece e tem a atuação de caricaturista ao vivo, caricaturas para salões de humor, que eu fiz bastante. Fui jurado também aqui do Salão de Piracicaba 2 vezes. Publiquei, por exemplo, capa... do último disco do Sá Rodrigues e Guarabira, o trio. Sá e Guarabira? O Amanhã, fui eu que fiz a capa. Olha que legal. E com caricatura no encarte também. Então tem um trabalho também muito ligado à música brasileira através da caricatura. Então tem o quadrinho, tem a caricatura. E o ao vivo, que é a caricatura ao vivo, que é a interação tete a tete, assim, com o público, né? E que, por sinal, você foi alvo disso na Caterpillar. Você que foi lá fazia dos funcionários na hora do almoço? Cipate, Pois me lembro disso. Era você, não lembrava que era você. Você foi contratado para isso. Você não esqueceu. Não, a caricatura foi. E eu até insisti, acho que você fez 2 minhas. Porque eu sou meio difícil de ser caricaturado. É uma pessoa difícil. Eu sou meio difícil, porque eu não tenho grandes exageros, né? Mas legal, bacana. Hoje eu gostaria de ver uma caricatura, quem sabe você faz aí. Vamos fazer Mas você me marcou pelo seguinte, você foi o único cara que pediu pra exagerar mais. Em geral, ainda mais em tempo de Instagram, que todo mundo tem os filtros pra ficar mais bonito. Sai bonito. Pois é, aí, rapaz. Você fez o contrário. Não, você não é caricaturista? Faz aí, exagera mais. Você se lembra disso? Eu não me lembrava de você. Porque você foi peculiar, assim, isso faz quanto? Faz 20 anos, por aí, rapaz? Um pouquinho menos, né?
Tá bom, 19. É 19,5. É possível fazer uma caricatura enquanto fala? Conversa? Senão eu vou te propor esse desafio aqui. Eu tô com um lápis na mão, já te arrumo um papel aqui. Não, é interessante que ele faz a caricatura. Imagina, quem quisesse fazer a sua caricatura, ele fazia na hora do almoço. Sim. E ele ia fazendo e entregava para a pessoa. E foi um projeto super bacana. É que assim, eu admiro as mulheres por causa disso, de conseguir fazer 20 mil coisas ao mesmo tempo e foca em tudo ao mesmo tempo. Não é que a gente foca numa coisa e na outra a gente já se atrapalha, nós homens, né? Fale por você, cara. O ISO 9000 aqui fora. Bom, enfim, mas o que acontece? Você fala de fazer enquanto faz outra coisa, caricatura, né? Eu já fiz lá na Jovem Pan, em São Paulo. No começo do projeto deles de rádio com internet, tinha um programa lá que se chamava Radioatividade. Adriana lembra. Eu lembro que você foi com a Madeleine. Tinha um programa, esse Radioatividade, que era a Madeleine Lasco e o Carlos Ars, que hoje é gerente de conteúdo lá da Jovem Pan. Isso. Aí era um programa, uma espécie de revista. O cara da tecnologia, o Carlos. Exatamente. Ele é boa praça também, gente bonita. Ele é bacana. Aí eu comecei, começou a coisa da internet, da interação, e eles colocavam como os podcasts hoje, com um telão ao fundo do estúdio, filmando tudo. Rádio misturado com internet. E tinha a Madeleine e o Carlos Ars, os apresentadores do Radioatividade, eles tinham uma interação meio que tirando sal, zoando um ao outro, assim, com as notícias. Aí eu falei, então eu vou mandar uma caricatura deles interagindo. Aí colocaram lá, deram crédito, fui mandando, e meses depois eu fui lá fazer ao vivo. Foi convidado a participar. Aí o Aros me entrevistou e falou que nem a Adriana tá fazendo aqui, me instigando ou me enchendo o saco, dependendo do ponto de vista, né? Mas ele falou, você faz ao vivo e vai explicando também. Olha. Eu falei, meu Deus. Aí chamou uma produtora lá, que são sempre as vítimas, né, preferenciais desse pessoal. Aí eu fiz, tá lá na internet até hoje, no meu canal lá. Uma entrevista de 15 minutos, acho que 5 eu fiquei desenhando a produtora lá. Pois é. Você não faz foto e faz a caricatura, pode ser também, ou você prefere ir ao vivo? Hoje tem a digital. A gente trabalha com encomenda a partir de uma referência que a pessoa dá, que geralmente é a fotográfica, né? Mas hoje em dia tem a digital, que tem muito programa, tipo Photoshop da vida, assim, que você consegue manipular digitalmente a imagem. Então dá para hoje em dia você pegar uma imagem e distorcer a foto, dá a partir da foto. Pois é, rapaz. Olha, você isso tira o emprego de muitos. Olha aí, é isso que eu falei para você, Bonassi. É uma das características que eu admiro demais no Érico. E já falei isso em várias oportunidades. Não me conhece não do tempo que eu tinha cabelo perdido, porque eu tinha cabelo. Então por aí você vê. Então eu já falei em outras oportunidades para ele, e que eu admiro isso em pessoas em geral. O Érico tem essa característica, é a capacidade de reinventar. E o Érico se reinventa também. Ele se reinventa dentro da área dele de atuação, ele cria um próprio mercado para ele de trabalho, ele cria produtos, ele cria... Você vai fazendo o seu caminho ao caminhar, olha, com poesia. Poético. Você podia usar a palavra empreendedor, que hoje é meio modismo. De certa maneira, a gente chama... infelizmente, né, os desempregados da vez, às vezes são chamados de empreendedores, mas de fato, porque eu penso o seguinte, se você não tem que inventar só o desenho, você tem que inventar o trabalho. Quando você não tem trabalho, você inventa. Então, por isso que eu estou também fazendo podcast, porque também é uma vontade que eu tenho, uma aspiração que eu tenho de conversar e de me comunicar além da arte. Eu não encaro a arte como algo que tem lá o gênio. A pessoa pergunta de inspiração. Já até estraguei uma pergunta, você podia fazer de onde vem de inspiração, né? Mas enfim, para mim não tem inspiração, porque eu trabalho por demanda. E às vezes eu crio a minha própria demanda. Né? Você não tem inspiração, você tem transpiração. Exato, mas muito mais. Porque tem que trabalhar muito. Agora me fala um pouquinho sobre quando você desenhava com o lápis. Sim, eu desenho ainda, né? É claro, você também, não perdeu a habilidade. Mas você evoluiu para o computador, para o mouse, para os... Enfim, como é que foi essa evolução? Você está sempre se conectando, sempre atento aos movimentos, o que está rolando, como é que é? Então, eu não sou especialmente
entusiasta da tecnologia no estilo nerd, né? De ficar dormindo e acordando com o computador ao lado, né? Se bem que todo mundo acorda com isso aqui, né? Dorme com ele, dorme às vezes, com né? Isso aqui, né? Com isso aqui, nossos ouvintes não sabem, é o celular. né? Isso aqui para quem tá vendo no Facebook, né? Esse retângulo infernal, né? Que a gente, que é a extensão dos nossos braços hoje. Mas assim, eu sempre encaro as tecnologias como algo que possa facilitar a nossa vida. Não para deixar a gente neurótico, deixar a gente burro, né? Então o que acontece? No caso, por exemplo, o celular, eu gosto de escutar rádio no celular. É mais fácil, é mais prático. Carrega para cá, Carrega para lá, para cá, então é muito prático. Para desenhar, por exemplo, eu sou canhoto, então eu desenho com a esquerda. No caso as minhas caricaturas são praticamente digitais, é isso que eu mando para salões de humor, para livros, né? Publiquei muito livro também, para CDs que eu já citei. Eu desenho com o mouse com a outra mão, porque como eu uso a mão direita por mouse para o normal do computador que todo mundo faz, né? Que é acessar a internet e tudo mais. Mas eu desenvolvi um gestual de usar a mão boba, vamos dizer assim, a mão direita. Olha que incrível. Eu não quis mudar o mouse. Tem gente que toca violão e é canhoto e aí ele se adapta àquilo e nem sempre muda de posição, né? Pro lado esperto, né? Não pro lado bobo. Será que a gente tem algum problema? Porque eu sou destro, Sim. mas no mouse eu uso a mão esquerda. E alguém falou que é para exercitar o outro lado do cérebro. Talvez quando eu era adolescente eu acreditei nisso e eu faço isso até hoje. Então eu uso o mouse na mão esquerda. Todo mundo, você é canhoto? Não. Eu sou de hábito, mas bota a banca que é legal. Você fala que nossa, que é legal. O cara conhece. É legal. Ele é inteligente. Inteligente, Ele usa os dois lados do cérebro. Pois é. Eu sou destra e minha mão esquerda serve só de apoio mesmo, gente. E nem com a direita eu não sei fazer muita coisa de manual, de arte. Você imagina. Arte, então, pior Você ainda, imagina tentar fazer. A criança deve ter feito muita arte. Sem querer derrubar uma. Nem quando criança. Era bonzinho. Érico, sem querer derrubar uma folha de papel aí, um lápis do seu lado, se você sem querer, sem pretensão nenhuma. Tem que falar do podcast, hein? Vamos falar. Fazer trabalhar. Ele não vai poder. De manhã. Ele não vai só poder. Tá aí, sem querer. Aí, não, mas aí você pode ser, não precisa ser agora, depois, não tem problema. Mas me fala como foi esse processo. Por exemplo, você falou do trabalho, né? Sim. Você vai buscar trabalho. Você tá vendo que eu não falo de arte, eu falo de trabalho. Você fala de trabalho e tá certo. Tem boleto para pagar também, não é? Tem bastante. Agora, esse projeto que você fez com a Caterpillar, por exemplo. Sim. No horário do almoço, vou lá fazer caricatura no CISPAT, num programa de prevenção de acidentes que teve na empresa. Você se vendeu? Você levou a proposta ou alguém te procurou? Como é que foi o processo? Em geral, a gente é procurado, né? Aí é uma demanda que eu atendo, né? Alguém foi lá do buscar... marketing, seja do próprio da segurança do trabalho lá, vai e fala, olha, vamos fazer uma coisa diferente. Queremos um caricaturista para entreter, para divertir o pessoal aí aqui num dado período aqui. Pergunta para você consegue? Você fala assim, eu posso tentar. Isso? Aí passa o orçamento, aqueles trâmites que você sabe muito bem, e a gente vai. Cara e coragem. Então, porque assim, eu acho legal falar de comunicação, porque a comunicação, essa é uma forma de comunicação. Porque o legal é que a caricatura você tem um retorno imediato. E eu venho de um tempo, nós viemos de um tempo que não tinha internet. Claro. Então mesmo que eu trabalhasse no jornal e tivesse uma presença semanal lá com o jornalzinho, depois com o Dito, que era uma tirinha diária, leitor não escrevia tanta carta para jornal. Às vezes o jornal não dava um retorno pra gente também. De repente, não vamos encher a bola desse moleque aí, né? Sabe? Você não tinha retorno. Eu não tinha. Você não Hoje tinha... na internet é muito Se você joga, já tem a resposta rápida. Na caricatura ao vivo era uma forma de ter retorno imediato, né? Sim. E assim, se você... Aí que eu falo de meio
meio cri-cri, assim, vamos dizer assim, com a coisa do artista no pedestal, sabe? A interação serve porque o ser humano não quer ser rejeitado, ele quer ser amado. O caricaturado, ele não quer que eu esculhambe ele quer que eu faça bonito. Então todo mundo tem a coisa de ser aprovado. Hoje em dia, aí, com as redes sociais, é patológico isso, nessa necessidade de aceitação plena e também imediata e imediatista, né? A caricatura é uma prova de fogo pro artista, né? Você tem o retorno naquele momento e a pessoa pode não gostar. Aí você tem as técnicas, não é só ficar desenhando, baixar a cabeça e ficar desenhando. Você tem que conversar com a pessoa. Você mostrar que você não está se servindo dela, você está interagindo com ela. É comunicação, eu não estou impondo o grande artista com a inspiração, baixou o santo lá e cabum, e a pessoa, eu desenho do jeito que ela quer e acabou, sabe assim? Então a comunicação, por isso também que eu fui pro podcast, porque é uma maneira de você sair de si também. Eu tenho que me interessar pelas pessoas, eu não posso só ficar venham a mim, venham a mim, venham a mim. Eu tenho que saber o que passa pela... Até para eu, de repente, fazer uma tirinha do Dito, saber o que uma pessoa de 60 anos está pensando. Eu tenho que ter antena ligada, tenho que interagir. No caso, o podcast agora é uma interação com as pessoas com as quais eu posso me identificar e o público pode se identificar, né? Me fala um pouquinho sobre a primeira temporada do podcast. Como é que foi? Como é que foi o começo, né? Lá retrocede no tempo, volta lá atrás. E aí, como é que foi? Não foi tanto tempo assim atrás, não. Foi o ano passado. Ano passado, que seja. Eu acho que bateu também aquela carência de todos nós na pandemia, né? Muita coisa apareceu na pandemia. Então há 10 anos que eu venho a estudos de rádio que dá entrevistas, né? Para Adriana, acho que quase todas foi com a Adriana. Certo. Então, aí o que acontece? É aquela necessidade de interação, eu acho que bateu forte. E no meu caso se transformou em algo que eu poderia passar para outras pessoas. Vamos conhecer gente interessante. E cabe lembrar o seguinte também. Na minha atuação como desenhista em jornais, também em revistas, em livros, principalmente em jornais, eu também sempre, paralelamente, eu escrevi crônicas. Eu também sempre... Você é jornalista também, né? Vamos dizer quase. Que sim, né? Quase. Todo mundo é jornalista. É que eu não falo porque eu tenho esse pudor de me classificar, me qualificar indevidamente. Mas, assim, pelo conjunto da obra, vamos dizer assim, vamos dizer que eu sou. O que acontece? Eu sempre fui em busca das minhas admirações. Então, por exemplo, se eu gosto, vamos supor, do Guilherme Arantes, eu gosto de música, eu não ia querer falar, eu sou seu fã, e bababá. Às vezes o cara até olha você meio de lado e fala, mais um Zé Ruela aí que tá me tietando, né? Mas assim, eu ia querer bater um papo com ele. E não é bater papo pra mim. Aí eu ia lá e procurar o jornal que eu publicava e falar, olha, eu tenho um artigo aqui, ou uma resenha, ou um papo, uma entrevista, o que seja. Vocês publicam? Sempre foi assim. Então o podcast é uma extensão dessa minha vontade de conversar com gente interessante. Agora, nas ondas da internet, né? Fala dos seus convidados na primeira temporada e o que você tem pelo futuro na segunda. Até anotei aqui que são 50 episódios. 50 episódios. A gente... Já está gravado ou já está programado? A primeira temporada sim. A primeira temporada está toda no ar nas plataformas, né? Okay. Canal no YouTube, Ilustre Podcast, Spotify, Google e Apple Podcasts. Então, e a segunda? Segunda, tá a partir de amanhã... Dia 12, com a Pá Moreno, que vocês conhecem muito bem. Pá Moreno, que tem no programa aqui na Então a nossa Educativa. Segunda temporada vai dar destaque principalmente aos piracicabanos. Aos piracicabanos, artistas, tem gente interessante em todo lugar, sabe? E também, por exemplo, eu vou citar aqui, claro, conversei com cartunistas também. Então conversei com o Nani, esse que faleceu recentemente, por sinal 2 meses depois que ele deu entrevista, que trabalhou com Chico Anísio, foi cartunista do Pasquim, teve em Piracicaba. Mas também tem um cartunista que também é do espectro autista. Então esse tipo de coisa que eu falo, prestar atenção no que te rodeia. Porque todo mundo pensa em cartunista, pensa em Ziraldo e Maurício de Souza, mas tem um meio de campo também, que dá suporte às vezes para esses ídolos todos.
Então aí é o olhar que você tem que ter do diferencial de cada um. E diferencial humano mesmo, né? Porque, por exemplo, o Rodrigo Tramonte, esse cartunista autista, ele trabalha com isso como assunto para o trabalho. Ele expõe esse assunto e até um serviço de utilidade pública no trabalho dele de humor gráfico. Então, por exemplo, só citando rapidamente, né? Na colinha que Adriano falou, por exemplo, caras do stand-up, o Japa, que era do Pânico, deu entrevista. Um cara que é um imenso humorista e bota todos os sentidos que você quiser nessa palavra, o Jansen Serra, está despontando aí. Músicos piracicamanos, o Penésio, o Alessandro Penésio, o Seresteiro, o Roberto Seresteiro. As radialistas, a Lilian Geraldini, a Adriana Passari, a Gisele Ferraz, a Jovem Pan FM aqui de Piracicaba. E tem uma curiosidade que o Érico ainda não explicou, Bonassi, mas eu já sei, eu quero que você conte de novo, é que o Érico precisou aprender a fazer, porque ele não faz, ele não chega lá e grava e alguém monta, produz para ele. Imagina. Quando eu digo que ele tem que se reinventar, uma estrutura dessa, tá feliz. Ele teve que se reinventar porque ele aprendeu a fazer, aprendeu a editar, a produzir, a cortar, a fazer, a tudo, né, tudo. Érico? E assim, é uma escola assim que, por exemplo, você faz o programa, você tem que pôr no ar. É como você está falando, tem que editar. Você tem que escolher, às vezes, um trecho. Às vezes a pessoa dá uma respirada e fica feio, fica ruim pra você ouvir. Você tem que tirar. Uma limpada, tecnicamente, você tem que fazer esse... Aí o que acontece? Você vai pôr na rede social. Você tem que criar um perfil no Instagram, perfil no YouTube, perfil disso, perfil daquilo. Você tem que fazer uma capinha, porque aí é design gráfico, eu também sou formado nisso. E como eu sou caricaturista, eu não coloco a foto do entrevistado, eu coloco uma caricatura. Uma caricatura. Então tudo junto e misturado, um monte de expertises aí que, se eu me limitasse à caricatura, que já é um trabalho danado, assim, talvez eu não visse essas possibilidades aí. É uma interação, é um contato, é um aprendizado, e todas essas expertises você vai colocar no podcast. E as ferramentas, você usa SoundForge, por exemplo, para editar áudio? Hoje em dia tem aplicativos bem práticos aí no celular. Eu edito tudo no celular. Tudo no celular? Puxa vida. Então a gente aprende, é o que eu falei. Se não tem trabalho, inventa. Que a nossa função não é só criar arte, é colocar isso no mundo, criar demandas e atender também as demandas, né? Érico, pelo seu pique, você nunca ficou desempregado, né? Pelo jeito. Não vou dizer que não tá fácil, não. Mas nunca foi, então. Então a gente é acostumado de alguma maneira, né? Tem ouvinte aqui comentando, deixa eu buscar aqui os comentários. O Carlos Beltrame me mandou um abraço pro Vitor, para estar gostando também do passaporte Qatar aqui, que ele tem trazido. Da Copa do Mundo, a história da Copa, né? O José Jamício, a Helenice também, que se juntaram aqui a nós. Mas eu tenho uma pergunta aqui. A Maria, deixa eu ver quem que é aqui. A Ana Migliatti está dizendo que o filho dela produziu o jornalzinho por 1 ano, mais ou menos. Deve ter sido antes de você. Então, eu fiquei no jornalzinho 5 anos e meio. Mas o jornalzinho, ele surgiu em 82 e chegou a completar 3 décadas. Qual o nome do filho dela? Milton César da Costa. Eu lia o jornalzinho quando ele produzia. E você era adolescente? Então, eu acompanhei o jornalzinho desde a primeira pessoa que fez o jornalzinho. Era uma menina que era mais ou menos a idade com que eu comecei também, 16, 17 anos, a Carla Vogelsanger. Ela é designer hoje em São Paulo. Pois é, rapaz, eu me lembro da Carla. Era uma das minhas ídolos de infância. Eu trabalhei no Jornal de Piracicaba e eu ajudei a implementar o sistema offset lá na década de 80, início dos anos 80. Você viveu isso. Olha, eu sou parte ocular da história. Eu vivenciei. Você conhece a Rua Moraes Barros, 825, né? Exatamente. Mesmo, era lá no centro, o Jornal de Piracicaba. Era lá. Mas o jornalzinho, ele teve vários ilustradores. É que assim, como eu sou, vamos dizer, mais lembrado um pouquinho mais, eu e o Erasmo, porque a gente ficou no jornal por mais tempo, né? Então eu sou principalmente pelo jornalzinho e pelo Dito Bendito, e ele pelas charges, né? Exato. E são espaços aí que a gente
abriu a foice, sabe? Você sabe que não é fácil. Nunca é fácil, mas também não é impossível. Então, é o que eu quero provar com a minha atuação também, né? E o caricaturista, ele informa, né? Aquilo que a gente fala, uma imagem vale por 1000 palavras. E às vezes um desenho, ele conta tudo o que você quer falar, né? Nem precisa escrever. Às vezes ele conta o que você queria esconder, né? No caso da caricatura. Exato, exatamente. Você chegou a ter problemas já com caricaturas que alguém olhou torto? Opa... Eu tive um problema. Assim como eu lembro de você até hoje por ter me estimulado a ser espírito de porco. Ser mais ácido, pode ser mais ácido. Eu me lembro de uma pessoa que eu desenhei. Por várias vezes eu desenhei durante o período dos salões de humor de Piracicaba em fins de semana. Muitos anos eu fiz isso. E assim, parece que vem do nada às vezes o problema, né? O recinto do salão estava vazio e eu sentado na mesa lá. É curioso que quando não tem ninguém, não tem ninguém. Não vai ninguém. Você pode ficar 5 horas lá, se não aparecer pra... Uma alma santa. Aí esse aí o pessoal fica curioso e forma aquele bolo de gente, né? Que é legal, assim. Mas aí foi um garotinho muito bem intencionado pediu uma caricatura. E como eu tenho essa pegada de desenho meio fofinho, às vezes, por causa do jornalzinho, aí eu desenhei, bonitinho, ficou uma graça. Meia hora depois, a mãe dele veio, armou um barraco fenomenal. Por nada. Eu não tinha sido ácido, tinha sido Você nada. Exagerou em alguma parte. Não exagerei. A orelha era de abano? Não, criança, eu tenho... A gente precisa ter alguns princípios aí de não passar do limite do humor. Porque você fere suscetibilidades também, né? Então você precisa ser meio psicólogo. Eu, por exemplo, sou o oposto do Eraso. Ele tá no direito dele, claro. Mas assim, você tá atendendo ao público. Você tem que atender de alguma maneira, você tem que atender uma expectativa e tá ligado na vibe da pessoa, no jeitão, na energia da pessoa. E a energia da mãe daquele mimoso garoto tava com a energia meio comprometida, sabe? Então ela fez um barraco lá mas não tem acordo. Quando a pessoa vem de casa com o ovo virado, não tem solução. Mas a criança estava tranquila ou não? Eu fiz o desenho, ela não disse gato. E saiu, olha, mãe. Certamente ela foi reclamar pra mãe dela. Tá. Aí veio a boiada em cima de mim, né? Mas enfim, ossos do ofício, Ossos do ofício. Não se pode ganhar todas, né? Não. Com relação ao podcast segunda temporada, Érico, você está lançando essa segunda temporada. Que essa questão da temporada veio, eu acho que é muito bacana da gente tá sendo utilizada, vem das séries norte-americanas de fazer em pedaços, eu acho que é interessante, são fases. Vocês não podem fazer etapas, isso aqui, né? Que é um programa jornalístico, né? Não dá. Acho isso muito legal. Mas você está começando ela. Amanhã você lança o primeiro episódio, segunda temporada, já fica disponível nas plataformas todas que ele já destacou aqui. Mas você já tem a sua temporada toda gravada para você lançar, ou você tem uma frente de vantagem e vai continuar produzindo? Tem uma frente, né? Porque, nossa, é inviável você fazer 50 episódios uma vez. E deixar guardado. No período de intervalo que você teve, que não foi tão grande na frente, assim. Aí, um pulmão, Eu fiz 50 episódios na anterior, porque num dado, acho que 3 meses depois que eu comecei a fazer 2 por semana. É gostoso, é bacana, a gente se empenha, faz o melhor possível, mas é puxado. Não é fácil. É como a gente citou aqui, questão de estrutural. Sim. Para fazer tudo sozinho, aí você tem que criar o seu ritmo que seja confortável, para você também não começar a comprometer a qualidade do conteúdo. Certo. Não pode cair, né? Então, mas é bom, é um conteúdo de pessoas ilustres, como eu chamo, né? Ilustrados, né? No caso dos ilustradores, né? Pessoas ilustradas. Gente ilustrada, você denomina gente ilustrada, né? É o trocadilho aí com o fato de eu mesmo ser o desenho, né? O ilustrador. Mas são os ilustres, né? Os ilustres ilustrados, tanto os ouvintes quanto os convidados. E já faço o convite aqui a Queima-Roupa. Participa com a gente também.
Legal. Olha lá. Porque eu não priorizo. Claro que eu tenho as minhas áreas de interesse, né? Então eu vou chamar sempre artista do traço, da música, chamo jornalista, chamo radialista. E você tem uma história aí... Você tem um grupo, os convidados são ecléticos, né? São várias frentes, né? Eu só não me arrisco, no mau sentido, a querer me meter, a querer falar de tudo. Porque tem aquela coisa do jornalista que muitos soltam a liga para falar que são especialistas em generalidades, né? Entende de tudo, não entende de nada, né? Então eu evito isso. Claro que eu vou estudar, mas eu também não vou me aventurar no mau sentido, numa área que eu desconheço totalmente, né? Então, Simancol é bom, né? Então, em uma certa idade é legal, né? Ter Simancol. Então... É instinto de preservação, né? Isso aí. Érico, hoje você diria para... alguém está me perguntando aqui, ó. Deixa eu ver aqui, o Paulo Arruda está pedindo dicas para a nova geração. A gente tem uma geração que... o chato de ficar velho. Você se vira um pachá, um guru consultor, por que não, nova né? Geração. São vários sentidos que você pode abraçar aí nessa pergunta, né? Porque... a gente tem uma nova... Me diga se eu posso ganhar dinheiro com desenho, pelo amor de Deus. Eu deixei aberto porque às vezes eu não ganho também. Dicas, Érico. Vamos lá. Genericamente. Eu acho que tudo que você já falou aqui já são grandes dicas. Eu acho que a maior dica que... pega no ar o negócio. Que é o que você falou, a questão de que quando não tem... você inventa a sua demanda. Não tem trabalho, você inventa o trabalho. Você, no caso, por meio da sua arte, do talento seu, que você desenvolveu, claro que não vem de graça e não permanece de graça. Vem das técnicas de você desenvolver e você continuar trabalhando isso. E aí, eu acho que isso é uma grande dica para essa geração que não... Se vira! Né? Vai à luta! Porque é o seguinte, tem essa crítica, né? Que nós, os provectos senhores, né? Vamos dizer assim, essa já é uma palavra antiga. Essa eu vou ter que ir no dicionário. E vetustos, para piorar a situação. Nossa, né? vou digitar aqui no Google para eu aprender o que é isso. Mas assim... para nós que somos de uma geração anterior à internet, a gente observa o pessoal e me dá a impressão que eles supõem que tá tudo pronto e tipo, você não precisa se esforçar muito para fazer. Então, por exemplo, eu comecei lá no jornalzinho, mas eu tive que... não existia demanda para ilustrador. No tempo que eu fazia o jornalzinho, existia o cargo de arte finalista, que hoje é o designer gráfico. Então é o cara que ia lá pro departamento lá da publicidade montar anúncios pro jornal, artes de anúncios pro jornal. Então eu acabei ocupando uma vaga que nem existia. O Dito, por exemplo, foi sugerido para mim pelo Emílio fazer um personagem, mas podia falar, esse cara aí, eu nem trabalho com ele, não é da minha... O que esse cara tá me pedindo alguma coisa, não é meu chefe, sabe? Podia ir por esse lado meio ranzinhos, assim. Tipo, eu não vou trabalhar mais, tá bom. Mas não estão me pagando pra isso, né? Isso no final das contas, pra isso. Emprego nunca é da gente, é dos outros. É verdade. Agora a demanda que você cria é sua. Então o Dito acabou uma coisa despreocupada até, embora fosse de certa maneira uma obrigação, mas acabou se tornando meio que uma marca para quem me conhece aqui de Piracicaba. E as caricaturas eu também investi. Um dado momento eu cheguei e falei, falta eu fazer algo que está mais em evidência entre os cartunistas. E a coisa do prestígio que se precisa ter também. Fazer caricatura. Então um dia eu fiz minhas primeiras caricaturas em computador, sofrendo muito, porque 10 anos atrás os computadores já não eram tão bons quanto os de hoje. Então aí eu fui para um caminho. Bom, hoje existem nos salões de humor principalmente, hoje em dia muito mais com computadores aí, animações, o 3D, que é o desenho espetacular, virtuoso, o Pixar da vida, né? Aí eu falei, não, mas eu sou do traço, eu não sou da cor. Então eu vou pelo caminho oposto. Ou você segue a boiada, ou você vai fazer uma coisa que seja característica sua.
Então, aí eu classifiquei um Noel Rosa num concurso que classificava para participar de um livro, retratos, caricaturas do Noel Rosa. E eu dei sorte que era um pessoal que tinha uma abertura para trabalhos diferenciados também, que existe também um padrão de humor gráfico também que se atende, assim. Então você vai arriscando. Pois é, Noel Rosa é fácil de fazer, acho que até eu consigo. Não ele não. Pensa. Ele não tem queixo, né? Ele não tem queixo. Não, pensa, mas aí que é o desafio. Pensa fazer um personagem que foi exaustivamente... Todo mundo faz. É a caricatura que a gente pede a Deus, sabe? O caricaturista pra fazer. Aí num livro que só tem desenho do Noel Rosa. Como você vai ser diferente no meio dessa turma? O desafio é esse. Então... Não vai... Às vezes, claro, você atende demandas, às vezes você tem que ser diferente para ser chamado para fazer o que todo mundo faz. É o mercado também, né? Mas, por outro lado, se você não tiver o diferencial, você vai ser mais um, você não vai ser chamado nem para fazer o comum. Então, Nossa, meio por aí. Eu tô vendo uma foto aqui do Noel Rosa que eu puxei aqui, é o senhor Burns do Simpsons. É igualzinho, é a mesma cara dele. Eu dei uma pesquisada aqui, Érico, vamos lá para saber do Momentos de Sabedoria, Vetustus. Vetustus, aqui ele vem do latim, inclusive, Vetustus. Deixa eu ver aqui, antigo. Tá vendo? Antigo, idoso, old fashion, obsoleto, né? Às vezes aqui. E o provecto, o provecto que vem aqui, deixa eu ver aqui, provecto. Deixa eu achar aqui que tem progredido, que tem avançado em anos. Então, entrado em anos, né? Aprendemos, gente? As duas palavrinhas velho. Ficando velho. Pois é, mas não, cultural aí. Mas tá vendo? Olha um diferencial meu. Como eu sempre fui nerd, assim, de aquele cara lá que fazia a melhor redação da escola, sabe assim? Umas coisas Você assim. era assim? Opa. Parabéns, hein? Você não sentava no fundão, né, Érico? Não, mas fazia questão de sentar na frente, com um óculos então muito mais grosso do que esse aqui. Nerd mesmo. Agora é porque ficando mais velho, né? Tem que voltar a usar óculos. Mas assim, é um diferencial. Como eu tinha dificuldade de me comunicar, aí que eu falo, para além da linguagem que você está confortável. No caso, eu ficava confortável com texto e com desenho. Então, aí, você todo timidão, você adquire um vocabulário até como forma de defesa, uma bagagem. Sim. Então, eu dei uma autozoada, assim, nesses termos aí, porque é uma maneira de dizer, olha... Eu tô brincando, mas também não tem o conteúdo, aqui tem. O debiloide aí que vocês acham que eu sou. Você? O caricaturista parece que é o cara que fica ao vento saltitando, todo alienado, sabe? Então não é bem assim, não sabe? Mas é interessante, você... É uma afirmação, né? É o tipo do aluno que lia dicionário, mas... Mas você acha que valorizava muito essa... Hoje nós chamamos de inteligência emocional. Você não era bom numa coisa, mas você era ótimo em outras, né? E você tira proveito dessa inteligência emocional. Só que assim, quando você vai ficando adulto, você vai percebendo que isso não é suficiente. Porque você vira o chato, entendeu? Você vira o cara... aquele cara lá que desenha, né? Você parece que você é um moleque de barba branca, sabe? As pessoas não te levam a sério. Não nesse sentido de não rir das suas piadas, ou de valorizar. Você fala maduro, mas... Então, assim, a gente tem os nossos instrumentos para se comunicar. Mas eu acho que a comunicação tem que ser ampla. Você sabe disso? Claro, eu sou da comunicação, exatamente. Então, por isso que eu lembro do que você falou lá da caricatura de exagerar, porque você valorizou uma potencialidade que eu tinha. Tipo, mas você não é caricaturista? Então, uma vez exagera aí, não fica com medo, entendeu? Desafiando. Então eu agradeço a você também. Não, porque se eu fosse o menininho, vamos falar, o filho da mãe lá. O filho da mãe. No bom sentido mesmo. Também. O filhinho lá que de repente você faz um exagero e a mãe acha que o filho tem, eu vou chamar de orelha da abano, porque quando eu era menor, minha orelha era mais ainda do que é hoje. Era de abano e falavam que era o fusquinho de
porta aberta, né? Mas olha o respeito. É maravilha, né? Tem um monte. Mas então, a caricatura, eu acho que ela é valorizada justamente pelo exagero. Já vista aí o que acho que o Anderson, que ganhou o prêmio, né, no Salão de Humor. Exato. Que eu ele também estava lá na abertura. Você estava lá. Ele desenhou o Ed Mota e com aqueles dentes para frente, sentado naquele banquinho. Tá muito bonita aquela caricatura. Então, né? Tem uma coisa plástica que é um trabalho, no meu caso eu faço um trabalho gráfico que valoriza muito também a síntese, que também é coisa do designer gráfico, que você tem que ver o outdoor lá com o logotipo lá da empresa a quilômetros às vezes, né? Exato. Ou passa rápido, você tem que identificar aquilo de bate pronto. Exatamente. A minha proposta de caricatura é essa coisa, identificar de bate pronto com poucos detalhes. E ainda mais que nós também estamos encapsulados no celular, então a gente tem uma visão de tudo muito reduzido, né? É verdade. Então é uma maneira de fixar na mente da pessoa a nossa característica, né? É um trabalho que é a minha cara e a cara de quem eu estou desenhando, né? Então no caso é Ed Mota, né? Que tem um sentido plástico, de trabalho para expor. É a síndrome de Leonardo da Vinci, que acomete os caricaturistas de salões de humor. Eu entendo, tô zoando, mas fale mais sobre isso aí, Érico. Como é que é a síndrome... do Leonardo da Vinci. Qual é a síndrome que eu desconheço? Você ser um virtuoso. Olha, eu que... É meio moleque também, né? É uma afirmação meio infantil. Eu que fiz. Todo mundo, todo artista e todo ser humano também, né? Quer ser reconhecido. Mas assim, é um padrão de salões de humor, né? Que hoje em dia também tem o digital... tudo vai por 3D. Então até o trabalho que eu faço, às vezes, da caricatura que vai para livros, para exposições e tudo, é esse do contra. Então até estou sendo do contra, que é o do humorista, mas entre os colegas, né? Vocês estão fazendo assim, vou fazer assado. Meio de sacanagem, mas também é uma afirmação. Um posicionamento. É um posicionamento. É um posicionamento. Eu quero, vocês estão indo nesse caminho, eu quero esse outro mercado aqui. E eu já fui jurado de salões, assim. E claro, é uma visão, né, que se tem de virtuosismo, que eu chamo de olha o que fiz. Aí fica aquela coisa do artista que vai olhar um quadro lá. Não, porque tem aquele detalhe, aquela veia do pescoço. E eu confesso que aí vem a rabugice de dito, né? Então, não pode ser. Não, vou. Não, eu acho bacana. Esse negócio de arte é muito delicado, né? Eu me lembro delicado, mas não tô nem aí, né? Eu sou meio erásmico, assim. O Erasmo, trazer o Erasmo qualquer hora aqui pra gente conversar. Né? É verdade. Mas essa história de arte aí, conta-se uma história que tinha uma exposição de arte e havia 2 traços numa tela, né? E aí todo mundo admirando, olha aí, admirando a simplicidade e a profundidade do quadro. De repente chega alguém da licença, eu sou o autor da obra, ele está de ponta cabeça e vira e fala, agora assim, olha, quem não entendeu nada, né? Quem fez entendeu. E podia não ser também. Podia também não ser. É isso aí. Érico, vamos só retomar então para a gente destacar aqui. Amanhã você lança a 2ª temporada do Ilustre Podcast, que é essa reinvenção desse artista gráfico aqui, buscando esse outro caminho, né, do podcast, que é muito legal. E quem quiser prestigiar, já tem a 1ª temporada completa, já está no YouTube. 50 episódios nas plataformas digitais. Tá no Spotify, tá no canal no YouTube, Ilustre Podcast. Ilustre Podcast. Quem quiser saber dos novos episódios e ver os antigos lá, @ilustre.podcast no Instagram. O Instagram é meio a mãe de todas as mídias. A partir dele você chega em todos os episódios. Nós vamos e amanhã postar. tem Pá Moreno. Todas as quartas-feiras um novo episódio. Legal. Temos Pá Moreno, teremos Júlia Simões, teremos Augusto Neto, todo esse povo em breve, Antônio Carlos Bonassi. Muito obrigado pelo convite, me avisa, tá? Eu já estou empurrando ele, depois ele fica sem jeito de recusar. Não, agora já foi pro ar, né? Agora já foi. Já empurramos já. Tá bom. Tá feito aí o convite, então, para todo mundo. Muito bom. Nós vamos postar daqui a pouco, logo mais, a gente vai postar no nosso Instagram também. A gente vai
A gente vai marcar o perfil para facilitar. E eu não fiz a caricatura, cabe lembrar, porque eu também queria pegar esse gancho com o Bonazzi, que aí as capinhas dos podcasts têm as caricaturas. Ótimo. Então vamos dizer que eu pago essa dívida aí que você me arrumou, Adriana? No podcast, na capinha do podcast com o Bonazzi. Tá feito. Olha. Tá a feito. dela já tem. Então eu quero ver a minha exagerado. Eu sou mesmo exagerado. Se não tiver, a gente inventa um defeitinho. Mais um. Mais um. Só mais um. Érico, muito bom dia, muito obrigada por você ter vindo aqui pelo papo, que muito bom, é sempre papo, muito. Foi um podcast esse aqui, tá vendo só? Legal. Muito bom dia, então. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia, bom feriado pra turma de Piracicaba aí. E também quem vai nos ver nas redes, né? Eu vou espalhar esse conteúdo, link, né? Para os meus seguidores também. Isso aí. Agora são 9h34. Nós acabamos de conversar com Érico San Juan, artista gráfico, lançando a segunda temporada do seu ilustre podcast a partir de amanhã com episódios novos. O Notícia 105 desta terça-feira fica por aqui. Lembrando, amanhã é feriado, nós não teremos a nossa edição do Notícia 105, estaremos de volta na quinta-feira. Mais informações você acompanha nos módulos a cada hora em nossa programação. Tivemos reportagens, participações de Rosilei Lourenço, Luciano Júnior, edição de matérias José Carlos Giacomini, Marquinhos Ferreira e o Fábio Gimenez, que opera a mesa de som, faz a produção do áudio, e a produção e a apresentação é minha, Adriana Pássari, e a direção geral Antônio Carlos Bonassi. Um ótimo dia a todos, um ótimo feriado, até quinta-feira. Bom dia, Bonassi. Bom dia, uma excelente terça-feira a todos, excelente feriado amanhã e até quinta, se Deus quiser. Até lá.